Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso básico de Power BI. Estamos já na fase final de criação do nosso dashboard de vendedor, faltando apenas a inserção de mais um visual para terminarmos e concluirmos esse processo de criação e desenvolvimento desse visual. Tranquilo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma inserção de foto dinâmica, que ele vai deixar pré-selecionada por padrão o vendedor com maior volume de vendas dentro de carteira. E aí, quando eu fizer a seleção aqui por vendedor, filtro por vendedor, automaticamente esse visual vai me trazer a foto desse vendedor e o nome desse vendedor, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Primeiro passo, para me inserir essa foto, essa imagem, eu vou utilizar nesse exemplo aqui a opção de tabela. Eu vou selecionar uma nova tabela e aqui ela já automaticamente já tentou se encaixar aqui dentro do espaço. Eu vou aqui somente reduzir um pouco mais o tamanho. E aí agora eu vou fazer uma exceção da imagem do vendedor, né? E aonde é que eu vou pegar essa imagem? A imagem do vendedor vai estar lá na minha tabela de vendedor. Então eu vou arrastar essa minha foto para dentro do meu visual, vou soltar e aí automaticamente ele já listou para mim todos os vendedores com a sua respectiva imagem, com a sua respectiva foto, certo? Mas aí eu não quero essa listagem, eu quero somente um vendedor. Mas qual é o vendedor que eu quero inicialmente deixar aqui por padrão? Eu quero deixar por padrão o vendedor que tem o maior volume de vendas, ou seja, o vendedor em destaque, né? Então, para mim fazer esse processo, com a minha tabela selecionada, eu vou aqui na minha guia de filtros, aqui na minha parte central, eu vou expandir aqui o meu filtro desse visual de fotos. E aqui, ao invés de filtragem básica, que ele vai filtrar todos os vendedores, eu quero alterar para filtragem do tipo N superior. E quando eu seleciono por N superior, eu preciso passar um parâmetro, né? O que que seria esse N superior? Qual é a quantidade de clientes top, ou de clientes com mais venda, ou de clientes que mais estão dentro do filtro esperado. Nesse caso aqui, eu quero definir que eu quero apenas um. Eu quero o maior cliente com maior volume de vendas. E qual é o maior volume de vendas dentro da carteira referenciado por qual item? Pelo total bruto, né? Então eu vou lá na minha tabela de vendas, eu vou pegar o total bruto e vou arrastá-lo aqui pela opção de por valor. Significa o quê? Que eu estou fazendo um filtro aqui de imagem do vendedor com maior volume de vendas na sua carteira. E aí eu vou clicar no aplicar. Quando eu clico no aplicar, automaticamente ele mostra para mim que esta vendedora é a vendedora que tem o maior volume de vendas, que tem a maior carteira dentro da empresa, certo? E aí pronto, a minha inserção já está ok. Agora eu preciso partir para a formatação. Como é que eu vou fazer essa formatação? Eu vou aqui primeiramente na minha formatação visual. Deixa eu só ajustar aqui. Formatação visual. Eu vou aqui localizar lá na parte inferior a opção altura da imagem. Eu vou ampliar aqui a altura da imagem. E aqui ele vem deixado por padrão 75% de altura da imagem. Eu vou alterar para 100%, que na verdade é 150%, que é o limite máximo. Quando eu fizer isso, ele vai aumentar aqui o tamanho da minha imagem. E aí já está no tamanho que eu preciso para me encaixar dentro do meu visual. E aí eu preciso continuar com a minha formatação aqui na opção visual. Eu vou localizar aqui uma opção de cabeçalho da coluna, né? Que é justamente onde está esse nome foto. Eu vou ampliar aqui o cabeçalho da coluna. Eu vou centralizá-lo, né? Aqui no meu exemplo modelo, ele está lá com fundo azul e a fonte branca, né? Então significa aqui que a tela de fundo que está branca vai se tornar esse azul marinho, pronto. E a minha fonte, que é a cor do texto, vai se tornar branco, né? Que nesse caso o branco é esse cinza um pouco mais claro, que é a cor padrão do nosso projeto. E aí eu vou só redimensionar aqui esse cabeçalho, passando o mouse aqui na lateral direita, expandindo um pouco mais o tamanho dele, a largura dele, para ele encaixar um pouco melhor dentro do espaço. Pronto. Feito isso, eu posso ampliar um pouquinho também o tamanho dessa fonte de 10. Eu posso deixar no tamanho 12, tá ok? Ficou no tamanho legal. E agora eu preciso fazer algumas outras configurações.
Essa guia de fotos, essa imagem, dentro desse visual de tabela aqui, ela é um campo de valor. Ela é um valor que eu tenho informado aí, apesar de estar somente a imagem, ele não deixa de ser um valor dentro de uma tabela. Se ele é um valor dentro de uma tabela, significa que ele está lá dentro da minha guia de valores, né? Qualquer formatação que eu faça referente a essa imagem, eu vou localizar aqui no meu visual, na minha guia de valores. E aí, o que que eu quero fazer aqui nessa guia de valores? Eu preciso fazer alguma alteração. É, eu preciso colocar um fundo? Não, porque dentro do meu exemplo aqui o fundo é todo branco, né? Eu preciso colocar alguma borda? Também não, porque aqui no nosso exemplo também não tem essa borda. Então, sempre eu vou observar aqui se eu preciso fazer alguma alteração. Nesse caso aqui, como não é valor textual, não é valor numérico, nenhuma dessas formatações aqui são necessárias realizarmos, porque ela não vai ser aplicada, né? Porque eu tenho um campo de foto. Né? E como é que eu vou fazer para fazer essa correção? Que nesse exemplo aqui eu preciso centralizar essa imagem. Eu vou aqui em coluna específica. Quando eu clico em coluna específica, como eu tenho somente a coluna de fotos inserida dentro desse visual, ele já vai deixar pré-selecionado aqui que essa série é a série de fotos. E a única coisa que eu vou fazer vai ser aplicar valores e eu vou centralizá-lo. Aqui em alinhamento, na parte inferior, eu vou centralizar essa imagem. Eu já tenho ela pronta e centralizada aqui dentro do meu visual, seguindo o exemplo do modelo que nós temos aqui como referência. E agora nós temos mais uma etapa dentro desse visual. Nós temos que inserir aqui o nome desse cliente. Toda vez que eu fizer a seleção de um novo funcionário, eu for fazer uma busca, ele também precisa fazer essa alteração de nome, tanto da imagem quanto do nome desse vendedor. Então eu vou voltar aqui no meu visual e aqui para essa informação de nome eu vou fazer uma inserção de um cartão. Eu vou selecionar um cartão visual, um cartão simples, e aí eu vou buscar aqui dentro da minha tabela vendedor, eu vou localizar aqui o nome desse vendedor. Então eu vou arrastá-lo aqui para o meu visual, ok. Automaticamente ele já puxou aqui como Alcione, porque ele não está fazendo nenhuma referência deste cartão com a imagem que eu tenho aqui no lado esquerdo, né? Que é a imagem de referência desse vendedor, tá bom? Então eu preciso que aqui tenha exatamente o mesmo nome que vai estar referenciado por essa imagem. Então, para me fazer isso, se eu definir aqui que por padrão o vendedor que vai aparecer em destaque vai ser sempre o vendedor com maior volume de vendas dentro da empresa, o nome do vendedor vai seguir na mesma linha. Então significa o quê? Eu vou arrastar aqui o nome do vendedor aqui para esse visual, nesse filtro. Vou só arrastar aqui. Quando eu fizer esse processo, o nome do vendedor, que agora está como filtragem básica, eu vou seguir no mesmo processo. N superior, eu vou dizer que eu quero o primeiro, só arrastar aqui para cá. E aí eu vou dizer que eu quero fazer essa N superior pelo total bruto também, assim como eu fiz na imagem. Então, se eu estou fazendo o mesmo procedimento, significa que imagem e cartão vão seguir na mesma linha de lógica, né? Então, eles vão encontrar os mesmos valores. A única diferença é que um vai estar com a imagem e o outro vai estar com o nome. E aí eu vou aplicar. Quando eu aplicar, automaticamente aqui, ó, ele já localizou o vendedor com N superior, ou seja, o vendedor com maior volume de vendas, né, dentro dessa empresa. E aqui pela imagem, como eu já sei também que está seguindo nessa lógica, e aí eles já conseguiram se encontrar, já conseguiram ter algum tipo de relacionamento, né? E aí nesse caso agora, a única coisa que eu vou fazer aqui é ajustar esse nome dentro desse espaço aqui. Né? No nosso exemplo modelo, ó, ele tem uma separação aqui entre a imagem inicial e esse cartão. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Primeiro passo, eu vou aqui na minha formatação visual, eu vou aqui em valor do balão, em valor do balão que está 45, vamos colocar aqui um 12, para a gente ver que tamanho fica. Ficou muito pequeno. Vamos colocar aqui um 15. 15, eu acho que tá bom. Vamos deixar em 15, ok? E aí o próximo passo é eu remover aqui esse rótulo. Eu não preciso desse rótulo ainda para mim, desse rótulo para a inserção aqui dentro desse visual. Então eu vou simplesmente desmarcar aqui a opção de rótulo. E agora eu tenho de fato a imagem com o nome desse vendedor dentro do meu cartão. Eu vou apenas redimensionar e vou encaixar aqui, ó, num espaço que caiba, que
possa ser utilizado dentro desse cartão, desse visual aqui, na mesma dimensão da imagem. E aí eu posso tanto inserir aqui em cima, eu posso diminuir um pouco aqui, ó, essa imagem e vou, e vou fazer essa inserção desse cartão, desse visual aqui na parte inferior. E aí eu vou apenas redimensionar aqui, ó, para ficar um pouco menor. E aí pronto. E aí ele já está incluído, até com uma borda, com uma linha fazendo essa separação. E aí está pronto. Então vamos fazer um teste. Eu vou alterar aqui o nome do vendedor. E aí, ó, ele puxa tanto a imagem quanto o nome. Aqui, se eu vou colocar o próximo, ele também vai seguir o mesmo procedimento. Troca a imagem do vendedor e acrescenta o nome do vendedor na parte inferior. E aí pronto. Então, concluída essa etapa, concluído esse processo, estamos com mais uma etapa do nosso curso concluída, que foi o nosso dashboard de vendedor. E aí nós vamos partir na próxima aula para a próxima etapa, que é a criação de mais um relatório e posteriormente nós vamos criar a tela inicial do nosso projeto, do nosso curso. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.